Olá, boa tarde a todos. A gente está começando agora mais um Papo à Mesa e hoje nosso tema é alimentação e espiritualidade no Candomblé, com a Maria Rita. E hoje a nossa reunião vai ser intermediada. É, e aí, se você quiser falar um pouquinho agora sobre... É, olá, boa tarde. Quer dizer, bom dia para o Brasil, eu estou em Ela Portugal. Desculpa. Aqui, bom dia para o Brasil, boa tarde para a Europa. e Estados Unidos, né? Não sei, México, quem estiver por lá. No mundo inteiro. Bom dia para todo mundo, mundo inteiro. Maria Rita, eu sou Arlete, sou colaboradora da Veraquis, uma aluna assim aplicada, sabe? Eu participo de muitas coisas da Veraquis como aluna. Já conheço o trabalho da Juliana Grazini já desde 2010, mais ou menos, e é um trabalho que me inspira muito, e essa oportunidade do Papo à Mesa, que traz pessoas assim como você, que tem uma riqueza, né, de informações para aumentar mais o nosso conhecimento em alimentação, é realmente um privilégio. Seja bem-vinda à Veraquis, em nome da Juliana. Eu vou mediar o trabalho de hoje, né, nosso encontro, e queria apresentar a Maria Rita para as pessoas que estão conosco, né? Eu vou falar um pouquinho, depois você complementa, tá, Maria Rita? Abre o seu áudio, por favor, que aí você pode participar. A Maria Rita é mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Norte e é especialista em História da África e Africanidades. Uma coisa bem bonita, né? E também é educadora popular, integra o Grupo Gama, que é um grupo de articulação de matriz africana e ameríndia, lá do Rio Grande do Norte. Depois você fala para a gente, Maria Rita, se esse grupo tem em outros lugares também. Tá? E a Maria Rita, ela também estuda muito, se dedica às políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e os direitos humanos da cidadania das pessoas como mulheres, povos e comunidades tradicionais, né? E tem muito mais que ela pode falar para a gente, de toda a experiência, né, que ela tem, experiência de vida, experiência acadêmica, que a gente hoje vai receber com muita alegria. Seja bem-vinda, Maria Rita. A palavra é sua. Bom dia, né, aqui para o Brasil. Boa tarde aí para todos que estiverem nos assistindo, né? Eu sou a Maria Rita. Vou me apresentar do meu ponto de vista sacerdotal, né? Eu sou juremeira, sou sacerdotisa da Jurema Sagrada, que é um culto no Brasil que vem dos povos ameríndios, né? Dos povos indígenas aqui. E sou sacerdotisa do Candomblé. Sou Yalaxé, do Ilê Axé Oxum, né? É uma casa mista de cultos mistos dos povos tradicionais aqui do Rio Grande do Norte, né? E sou também acadêmica, né? Fiz uma formação ao longo do tempo. Eu começo sempre me apresentando do ponto de vista sacerdotal, porque essa é a minha origem, né? Eu venho de uma família de sacerdotes e sacerdotisas dos cultos tradicionais. E nesse momento eu gostaria muito de agradecer a Vera aqui, né? Eu gostaria muito de agradecer a vocês de coração pela oportunidade, né? Principalmente numa conjuntura tão difícil que os nossos povos tradicionais têm sofrido tanto no Brasil. Poder falar de um saber milenar, né, que pode contribuir para outras formas de pensar, outras formas de mover o mundo em torno da alimentação. É um prazer, gente, estar aqui com vocês, viu? Um orgulho. Né? Fico até nervosa porque é uma satisfação tão grande, sabe? Você passar anos da sua vida se dedicando a uma pesquisa e uma vivência, e hoje você ter a oportunidade de compartilhar com as pessoas, não só do ponto de vista do que se tornou folclore ou comum no Brasil, mas de um ponto de vista antropológico, de um ponto de vista social, né, da contribuição de todos os povos para que a humanidade evolua, se desenvolva, se torne mais, cada dia mais aldeia de nós mesmos, né?
Então, para mim é uma satisfação muito grande. Estou muito feliz, né? Recebi esse convite com muito orgulho, com muito carinho, né? Poxa vida, a gente consegue agora falar para o mundo. A gente já não fala mais para nós mesmos. E isso é um ganho imenso, né? É um ganho imenso para toda a humanidade. Hoje a gente tem a oportunidade de entender que todos os saberes em todos os lugares têm seus valores, né? Então, muito obrigada. E eu não sei se vocês querem que eu inicie já a minha fala, o que eu preparei, né? Pode, Fique à vontade. Pronto. Primeiro, então, compreender entre amigos, fica à vontade mesmo. Tá bom. Primeiro, o meu lugar de fala enquanto mulher de religiões de matriz africana são religiões matriarcais, né? Do que seria alimento, né? Do que representa a questão nutricional para os povos tradicionais, e não só no Brasil, mas pelas minhas pesquisas, todos os povos tradicionais, né, têm o alimento como um elemento de relicária, alimento sagrado, alimento rito, alimento comunidade, né? A ação coletiva do alimento é muito mais que um simples ato de comer. E aí, quando eu comecei a pesquisar, né, que sentido havia na vida dos povos tradicionais no Brasil, tanto na Jurema Sagrada, que é as minhas práticas, né, e candomblé, eu sou do candomblé queto, e em outros povos de matrizes semelhantes. E aí eu fui me encantando com a questão da alimentação. Como em todos os nossos ritos, desde a entrada na casa sagrada, ao recolhimento, aos procedimentos espirituais, o alimento ele é um elemento de relicário. Ele é um elemento de religiosidade, de rito, de aceitação, de comunhão, de aconchego, de cura. E através disso eu fui vendo como o alimento para esses povos representa uma estratégia de sobrevivência e de libertação. Comer muito mais do que um ato de ingerir, comer muito mais do que um ato de se nutrir, né? A comida como um elemento de vida, de sentido para as pessoas, né? E aí, assim, a gente percebe que nós, ao longo da história da humanidade, fomos delegando ao alimento os simples atos de subsistir, né? E aí, quando a antropologia vem, a nutrição vem e começa a falar da questão de que o alimento ele é muito mais do que só o ato de se nutrir, as relações de desenvolvimento humano, eu vejo isso claramente dentro dos povos tradicionais. Tudo no terreiro ele é sagrado, todos os elementos são sagrados, né? E a comida, ela perpassa toda a relação de afeto, sacralidade e cura. Então, todas as pessoas têm uma intolerância muito grande, resquícios da colonização, resquícios da opressão dos nossos povos em relação à imolação de animais, né? A determinados elementos que se comem como plantas, e hoje está aí o estudo sobre as plantas serem também uma via de alimento para o mundo, né? E aí, assim, ao longo do tempo, a gente foi adaptando essa questão da alimentação não só para nossas casas, mas para o entorno das nossas casas. Quando todo mundo já estava colocando um estudo sobre as punks, né, sobre as ervas e plantas que servem de alimento, os terreiros e os povos indígenas já usavam essas ervas, já usavam esses elementos, né? Inclusive como estratégia medicinal, como cura em diversos aspectos, né? Para diabetes, para pressão alta, para uma série de coisas. E aí eu comecei a estudar que relação era essa tão forte, né? Que é capaz de romper com todos os tabus impostos por uma alimentação que diz que nós só devemos nos nutrir, que comer é só um ato, né? Que nos relaciona à vida animal e à subsistência. E comer no terreiro é muito mais que isso. Então, as pessoas perguntam por que vocês se alimentam dos animais imolados? Porque aqueles animais para nós são sagrados. Todos os alimentos são sagrados desde a primeira instante que chega no axé, que chega no terreiro, né? De todas as nossas matrizes. Então, os animais eles não podem serem animais de frigoríficos, não podem ser animais de criadouros, não podem ser animais que estejam maltratados,
né? Não pode ter nenhum tipo de violação, né? As aves têm que estar em bom estado, ela não pode de jeito nenhum ser machucada, ela é rezada e sagrada do instante que ela chega até a hora da imolação, né? Tudo que se usa no axé para se ofertar às divindades, aos orixás, aos nossos guias, aos nossos mestres, também é consumido por nós. Porque para nós, naquela hora, a gente está comunicando com o sagrado. Né? Naquela hora, nós estamos em estreita relação com o que é divino para nós. Então, essa relação, né, que vem do tabu, que vem do animal imolado, que vem da relação dos povos tradicionais, está intrinsecamente ligada a uma questão de opressão e de desconhecimento das nossas tradições. A mesma pessoa que reclama e muitas vezes não compreende esse ato, né, é a mesma pessoa que come o animal abatido do frigorífico, né? E a gente está vivendo uma realidade tão distante do que nós almejamos, que eu acredito que todos aí do Verás almejam, né? Que é de verdadeira harmonização entre os povos. A pessoa que vai no supermercado e compra milhares de frango para estocar na sua geladeira é a pessoa que vem fazer o protesto pela imolação na minha porta, né? Então, assim, o que é que você come e por que você come e a quem serve a alimentação? Dá para fazer inúmeras teses a partir de um prato de comida, né? E aqui no Nordeste a gente diz que nós conhecemos as pessoas pelo que ela nos oferta quando a gente chega, né? Então você chega na casa do nordestino, ele tem que fazer uma mesa para lhe receber. A maior tristeza do nordestino é se você chegar na casa dele e ele não tiver tapioca, beiju e todos os pratos que nós ofertamos às pessoas quando elas chegam, porque o alimento ali não é só a demonstração de recepção formal, de estar acolhendo alguém. É também uma forma de dizer que você é bem-vindo, né? É uma forma de dizer a você que você se sinta em casa. Assim é nossa casa e nós queremos compartilhar com você. E aí esse traço do povo brasileiro vem dos povos tradicionais, né? Vem de uma mesa farta, vem de uma mesa que a culinária tem uma história, tem a ver muito com o período de colonização, né? Se você for ver do ponto de vista político, nossos povos comiam tudo aquilo que não se via para o colonizador, e esses pratos foram reinventados. Outros pratos vieram com os que foram trazidos para a colônia brasileira, e esses pratos foram reelaborados para a nossa alimentação. Na nossa alimentação dos povos tradicionais, todas as plantas e ervas que nós consumimos, nós sabemos exatamente qual é a função e quem pode e quem não pode consumir, né? Porque se o alimento é para nutrir, se o alimento é para nos curar, se o alimento é para lhe incluir, para dizer que você faz parte de nós, esse alimento ele também tem restrições de acordo com sua saúde, de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu peso, de acordo com o que você precisa curar. Que hoje é uma contradição no mundo de fome. Hoje a grande preocupação das pessoas é matar a fome e não nutrir as pessoas, né? Então, realmente, do que é que você precisa comer? Nós estamos vivendo numa condição social que as populações em situação de vulnerabilidade, elas comem o que podem, elas não comem o que precisam. Nutrição é muito distante da realidade dessas pessoas, do ponto de vista de necessidade biológica, né? E nós associamos a necessidade biológica, a carência biológica, à condição espiritual das pessoas. Então, o terreiro, em qualquer lugar do Brasil, ele não alimenta só sua população de adeptos, ele não alimenta só quem frequenta, ele não alimenta só os filhos da casa, né? Eu costumo dizer que na política estrutural brasileira, o terreiro ele é o primeiro programa de segurança alimentar do Brasil, porque é lá que vão comer os mais pobres. Devido à opressão às nossas religiões, nós somos delegados aos bolsões de pobreza, às periferias, às favelas, os quilombos, né? As aldeias sendo disseminadas, nós ficamos com aqueles que ninguém queria.
E aí a reelaboração desses alimentos passou por essa condição de opressão. E o mais importante, uma opressão que nos permitiu aos saberes serem preservados. Porque na hora que você precisa se alimentar, você se alimenta do que o seu povo tem e do que é melhor para ele resistir a uma condição de escravatura. E aí a gente já tinha dentro dos nossos pratos as nossas ervas, as nossas plantas medicinais, a nossa condição de raízes, né? E aí a gente tem um período no Brasil muito rico, que mais tarde vai contribuir para a nutrição, para o estudo da nutrição no Brasil, né? Então, em um prato de comida, você diria quem é escravo, quem é senhor, quem é indígena, quem é colonizador, né? E na mesma proporção, muitas vezes, os oprimidos comendo melhor do que os opressores, né? Então, a gente, quando coloca nessa condição, a gente coloca para pensar o mundo como uma grande aldeia, né? Nós já cometemos erros demais na história da humanidade. Nós chegamos numa condição de pensarmos esse elemento de alimento como aldeia, né? Em todos os povos tradicionais, alimento, rito, sacralidade e comunidade estão interligados e fazem parte da estrutura social de organização. No axé, nós não temos uma hierarquização da condição de alimentar-se. Todo mundo se alimenta na mesma hora e no mesmo instante, de todos os elementos ali presentes. A nossa hierarquização ela é mais política e cultural. As mulheres estão no comando de todos os grandes cargos que envolvem isso. E aí, quando chega a pandemia, nós temos todos os grupos de mulheres de axé do Brasil envolvidas numa grande campanha de alimentos para as pessoas em situação de fome e vulnerabilidade, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos o GAMA, que é o Grupo de Articulação de Matriz Africana e Ameríndia, né? Nós desenvolvemos uma ação que distribuímos 22 toneladas de alimentos para as nossas casas e para o entorno das nossas casas, uma grande força-tarefa, contando com mais de 1.000 famílias na ação, preocupada com as nossas localidades. E essa preocupação já vem porque aconteceu a pandemia? Não. Já vem porque nós sabemos que quando falta alimento nessas localidades, é no terreiro que as pessoas vêm buscar. As pessoas sabem que a maior fonte de sacralidade dos terreiros, das suas oferendas, dos seus ritos sagrados, envolve alimento. E nunca é alimento somente para quem está na casa. Nunca é alimento para quem está sendo ofertado. Nunca é só um alimento para quem faz parte do culto. É para quem chegar na casa. Sempre tem que ter alimento. Se chegar 100 pessoas numa casa de axé, tem que ter alimento para as 100 pessoas. Se elas são adeptas do culto, não, né? Porque é o primeiro elemento sagrado para o nosso povo, é a alimentação. Então, a gente sabia que quando essa situação se agravasse, nós não teríamos a menor condição nas nossas casas de sobrevivência. Nós não íamos ter, porque além das casas ser espaço de subsistência de outros povos, as casas elas se mantêm dos seus adeptos e nós não iríamos dar conta. E aí foi muito valoroso o papel das mulheres, né? Porque eu venho de religiões de matriz africana que o feminismo é uma condição de existência, não é uma condição política. Ninguém nos ensina a ser feministas. Ninguém nos ensina que nós temos autonomia. Ninguém nos ensina que nós temos que decidir. Nós já nascemos e somos preparadas para isso. Conduzir casas, conduzir grandes populações, dizer a cada instante, cada momento, onde vai ser colocado cada rito, cada pessoa, o papel de cada um. Todos têm um papel. Não há lugar no axé que não exista alguém, né? A gente diz que sempre há lugar para mais um, né? Então, a aldeia, nossos povos funcionam dentro das nossas casas religiosas como as nossas aldeias, tanto as africanas como as indígenas. E aí a gente não podia jamais pensar numa ação alimentar que não pensasse no entorno das casas. As casas tinham que ter alimento para que o entorno tivesse alimento, né? E aí a gente conseguiu mobilizar, junto com a professora Julie, minha queridíssima Julie,
né? A pessoa fantástica e maravilhosa. Dentro das universidades, nós conseguimos, dentro dos sindicatos, nós conseguimos com a própria população dos bairros, quem tinha dando o que tinha para quem não tinha nada, e nós conseguimos distribuir mais alimentos do que as esferas do Estado, né? Porque as pessoas já tinham uma referência que se a gente estava distribuindo alimentos, se a gente estava ofertando alimento, era alimento de qualidade. Era um alimento que realmente eles sabiam a origem. E no Brasil nós temos grandes contradições em torno disso, né? A gente tem uma elite com pensamento eugenista e uma grande população pobre que sabe que tem que se virar entre si mesmo, né? E nessa conjuntura, eu estava colocando aqui que a celebração, o rito e o ato de se alimentar realmente pertence aos povos. As populações mais carentes e mais populares sempre nos aceitaram, não há restrição quanto a isso. Porque na opressão os oprimidos se unem, né? E aí a grande relação que houve entre os povos indígenas e os povos africanos foi essa. Foi a maior miscigenação brasileira. Sempre que a gente coloca a questão da miscigenação, do sincretismo, né? Para quem vem de Portugal, nós nos consideramos nossos irmãos, né? Embora tenha sido colônia hoje, nós temos essa compreensão do desenvolvimento da história, né? E aí, assim, mas nosso sincretismo religioso foi muito mais com os povos indígenas, nossa tradição foi muito mais com os povos indígenas, e isso se repercute direto na alimentação, né? Direto naquilo que nós consumimos para nossa subsistência. E aí essa relação do sagrado, ela não passa por um ato de caridade. Nós não fizemos caridade na pandemia. Nós ofertamos o que nós tínhamos de mais sagrado para as pessoas, que era a alimentação. Alete, se quiser falar, pode interromper, tá certo? Fique à vontade. Aí eu estava vendo a questão do que significa o alimento e onde está estabelecido a fome. Qual é a relação direta entre alimento, liberdade e resistência, fome, opressão e subsistência, né? A fome é a mais antiga forma de opressão dos povos, é a mais antiga tortura dos povos. Sempre se dominou primeiro pela alimentação. A primeira condição do escravo é ficar sem comida. E talvez esse elemento de opressão, de escravatura, de resistência do nosso povo seja o que torna o alimento um elemento tão sagrado para os nossos povos, né? Dentro da concepção de que eu compartilho com você aquilo que já foi instrumento de tortura para nós. Então, o alimento no terreiro, nos ver alimentar e ver outros com fome, é romper com aquilo que o sagrado nos ensina de mais precioso. A maior tristeza que pode haver para o povo de terreiro é você chegar na minha casa e eu não ter uma grande mesa para lhe receber com aquilo de bom. Viu, Arlete? Pode vir, vocês podem vir para lhe receber, para dizer assim, olha, eu compartilho com você o que há de mais sagrado e bonito na minha vida, que é ele colocar na minha aldeia, ele colocar no meu lugar, ele receber como eu gostaria que você me recebesse. Então, esse elemento da alimentação para os povos tradicionais do Brasil, ele perpassa muito mais que com a política pública. Nós temos lutado incansavelmente por uma política pública de segurança alimentar para desafogar a fragilidade das nossas casas, de manter verdadeiras periferias alimentares. É um papel do Estado, é um papel que o Estado tem que assumir com responsabilidade em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do mundo. Pensar a fome como uma política libertária para a humanidade, como uma condição essencial de subsistência para a humanidade, como um direito humano universal, como dignidade. Quando você alimenta alguém, você rompe com um ciclo de opressão. Certo? Diz, Arlete. Mas, Maria Rita, você não acharia que uma política pública ela teria que vir por outro viés para acabar com a fome?
ao invés de ser pautada no alimento, mas pautada numa cidadania? Porque se é histórico, né, dos líderes de grupos, né, de sociedades, vamos dizer assim. Vou dizer líder, não querendo dizer nome de ninguém. Estou dizendo líder como sistema, tá? Sistema político. Se os sistemas políticos utilizaram do alimento como instrumento de opressão, eu acho que hoje a gente podia tentar levar essa política pública de diminuir a fome, ou eliminar, que é o ideal, nossa meta, mas por um viés da cidadania. Porque como se fosse assim, a gente não está falando de fome, vamos falar de cidadania, mas, no fundo, seria uma trajetória que levaria ao mesmo resultado, para ver se conseguiríamos, porque toda essa visão do alimento como um bem do capital, né? Eu ouvi isso de um professor, no momento em que o alimento vira comércio, né, ele deixa de ser, quer dizer, ele deixa de ser um alimento de alimentar pessoas, ele passa a ser um produto do mercado. E ele vai estar na mesma regra, né? Na mesma regra de lucro, né? De produção, de vender para quem paga mais, que é o que acontece com o Brasil. Nós temos comida para dar todos os nossos povos e ainda sobrar para alimentar outros. Mas o sistema vincula o alimento com produção de capital, e aí ele sai do nosso território e deixa carente, poderia sair, mas ele deixa carente os nossos e sai do nosso território. Então, eu fico pensando, eu que já estudei muito isso, e eu fico imaginando, eu fico vendo todas as iniciativas, os esforços de combate à fome, mas não tem, acho que falta a questão da cidadania para que essas pessoas consigam manter essa falta de fome, né? Consigam manter essa condição de ter o que comer e o que ela pode e o que ela quer comer, não é aquela oferta que o governo queira que ela coma, né? Mas uma questão de que ela pode escolher se ela vai se alimentar da forma que o hábito, né? A tradição dela, a biologia dela está preparada para isso. O que os povos tradicionais pensam de uma política de segurança alimentar e nutricional? Nós não queremos a doação de alimentos meramente como uma ação de nos manter. Ela pode ser emergencial, mas ela não é o que nós desejamos. Por isso que eu falei, para nós alimentar é muito mais que um ato de nutrir. Nós intervimos na segurança alimentar quando começou a questão da merenda escolar. Alimentar os povos, a merenda escolar no Brasil era assim, o governo federal ele estabelecia um cardápio e todos os povos do Brasil comiam aquele cardápio. Nós não queríamos isso. O que se come no Nordeste, o que se produz no Nordeste, tem que ser consumido nas escolas do Nordeste, do Norte, do mesmo jeito, para que o aluno ele não tenha mudança do seu paladar, da sua cultura, da sua tradição, né? E aí a gente conseguiu. Segurança alimentar tem a ver com a alfabetização de jovens e adultos, é estratégico para que aquela pessoa entenda o que ela está consumindo como alimento. Se ela não consegue ler e escrever, se ela não consegue ver rótulos de alimento, se ela não consegue entender o que esse mercado faz com o alimento, o mercado alimentício está nos adoecendo, está nos matando. Quando o alimento se tornou um comércio, nós nos tornamos miseráveis. Todos nós, independente da condição financeira, porque nós nos tornamos reféns de um mercado que nos obriga, ou através da mídia, das constantes propagandas e um mercado que nos induz a comer o que nós não precisamos para a nossa nutrição, ou nos comer aquilo que nos tornará mais frágil do ponto de vista de resistência a vírus, a bactérias, ao meio ambiente. Então, a gente tem hoje um mercado que trabalha para produzir, não para nos nutrir.
E aí a política de segurança alimentar, ela vem com estratégia de que a gente vá para os povos e incentive a produção. Eu fui uma criança criada numa casa que o quintal tinha de tudo. Meu quintal aqui tem de tudo, desde as ervas medicinais aos pomares, né, as plantações, e isso foi se estreitando em uma caixa de civilidade, de sobrevivência, que a gente tem que começar a discutir. O que é ser civilizado? Não dá mais para usar as ideias sociológicas, né, de 100 anos atrás, sobre o que é ser civilizado. Há 200 anos atrás, não dá mais. Ser civilizado é muito mais que uma condição de educação formal e informal. É muito mais que uma condição de comer bem ou comer mal. É muito mais do que uma condição de compreender o que é mercadoria, do que é Estado, do que é política, né? Porque nós estamos nos tornando mercadoria. Né? Quando Krenak diz que nós precisamos voltar para a aldeia de nós mesmos, é compreender que a nossa existência nesse planeta passa pelo que nós pensamos sobre todas as etapas da nossa vida. Quando a gente diz assim, a gente distribuiu 22 mil toneladas de alimentos, ou 22 toneladas de alimentos, ou 2 toneladas de alimentos, é uma ação emergencial, mas ela não seria necessária se a humanidade compreendesse que nós não precisamos passar por uma pandemia para entender que estamos matando esse planeta. Né? Não seria necessário que alguém chegasse na minha porta e disse, eu quero qualquer coisa para comer. A nossa condição de segurança alimentar é que a gente não precisa mais. E passa pela produção da agricultura familiar, passa por uma produção orgânica mais barateável, mais acessível, né? Porque como nós estamos num mundo que a produção é que importa, nós estamos envenenando nossa terra, e aí para você produzir orgânico já está cada vez mais difícil. Está sendo um processo inverso. A humanidade começou a produzir orgânico e sobreviveu do orgânico, e hoje não consegue produzir porque criou uma estratégia de produção do agronegócio que destrói a possibilidade de qualquer plantação em torno disso. Então, a gente está tirando da natureza o seu ciclo natural de produção. Nós estamos extinguindo a possibilidade de ter uma terra infértil daqui a uns séculos. Então, a questão da segurança alimentar, a gente começa nesse período da pandemia pela ação das mulheres, porque hoje quem mais produz no Brasil são as mulheres. São as mulheres na agricultura familiar. Quem está preocupada com a condição do alimento são as mulheres. Quem está preocupada com a maioria das estratégias das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional são as mulheres. Nós não queremos fazer um debate sobre a fome, mas sobre as condições que levam à fome. Porque quando a gente começa a falar sobre fome, se criou um senso comum que é a falta imediata de alimento, e não é. Você alimenta uma pessoa hoje de comida e tira a dignidade dela amanhã. Então, não, você tira um círculo vicioso. Não, senhores governantes, nós não queremos que vocês venham distribuir alimentos como uma estratégia de política pública, não. Nós queremos que você mate a fome e nos dê condições de subsistência, mas com dignidade, né? Com dignidade. A gente não pode mais ter cultura à la carte, vida à la carte. Nós não podemos mais ter uma condição de vida que não permita o desenvolvimento integral da pessoa humana. Que o alimento chegue hoje como uma ação emergencial, mas que amanhã eu não precise mais dessa ação, para que ela possa atender a outros. Não é? E aí a gente tem essa dicotomia nas políticas, mas nós não lutamos para que as pessoas só recebam alimentos. Nós queremos que chegue o dia que elas não precisem receber mais. Uhum. Pois é, nessa possibilidade de não receber mais, eu tenho uma curiosidade sobre a sua religião, se existe, não é bem nem em relação à religião, mas nesses grupos em que você participa, do estímulo a esse quintal, como você diz, né? a se alimentar do que a terra ao redor dá. Porque existe uma pesquisadora na Bahia que no doutorado dela ela mapeou uma população de fome que produzia alimento.
não produzia alimento. O alimento existia na região, mas eles vinculavam esse alimento a um mito, né? E aí eles passavam necessidades alimentares com o alimento ao lado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é na sua região, nos seus grupos que você participa, e até na questão religiosa, dessa identificação do alimento que está ao redor, para que ele está presente, então logo ele pode ser um instrumento, né, de redução dessa carência. Nós temos vários tabus dentro do candomblé, que a gente chama de EWO, né? E hoje, como pesquisadora, eu começo a questionar, porque muito desses tabus veio da condição colonizadora, né? Assim, leite com manga mata. Leite porque era para ir para a casa do senhor e manga porque tinha vontade no quintal. E para que o negro e o índio e o indígena escravizado, ele não consumisse o que era do senhor. Então, o primeiro tabu. Filha de Ansan, que é um orixá, não come maçã. Como a gente não come maçã, não tem maçã na África, por que agora quem... Porque era um alimento nobre. Outros alimentos nós fomos identificando e eu fui desconstruindo, conversando com os jovens. Na minha casa, não, todos os alimentos são sagrados, né? Então, se todos são sagrados, nós podemos consumir. E aí, nesses grupos, em torno do alimento que há fome, há muito desses tabus, há muito desses medos infundados numa cultura opressora, né? O medo de comer as ervas e as plants, né, as plantas que são nutricionais, vem muito disso, porque se criou uma condição de que o índio era selvagem, não civilizado. E era tão selvagem que comia mato. Mas não é simplesmente o mato que ele está comendo, né? E aí esses tabus realmente eles geram também fome. E você está numa região que tem alimento, mas as pessoas não se permitem. Elas não se permitem porque tem todo um dado histórico ali em torno do que elas consomem. O que a gente tem feito, o Grupo Gama, para romper com essas estratégias? Nós temos, primeiro, pela opressão. Nós passamos por uma intolerância religiosa perversa nesse país, né? E nesses tempos agora de neofascismo, pior. Mas, historicamente, nós consumimos dos nossos. Então, nós temos nossos grupos. Olha, você vai comprar animais? Tem a casa de fulano que cria. Tem aquele terreiro que cria. Você vai comprar erva? Tem aquele terreiro que planta. E aí a gente começou a mapear, porque isso era muita boca pequena entre nós. Era muito para nós mesmos, né? E aí a gente começou a fortalecer esses grupos na produção e no consumo dos alimentos que nós tínhamos em torno de nós. E aí também passamos para... A gente já tem cursos de nutrição estudando os valores nutricionais do que nós consumimos na nossa casa. Que plantas vocês consomem? E aí é muito interessante que quando você passou como eu, né? 47 anos dentro do terreiro, consumindo uma planta para que mais tarde você não tivesse diabetes, e chega no laboratório da UFRN, essa planta, e ela é naturalmente uma tratadora de insulina. Ela é naturalmente um controlador do açúcar corporal. Isso é fantástico, porque o que eu sabia era o que minha avó, minha bisa, ensinou, que já aprendeu lá com os povos indígenas. Então, esse saber do laboratório natural, ele é essencial para a gente romper com esse tabus. Para que as pessoas vejam que aquilo ali que está em torno dele é alimento, né? As raízes, as cascas, as folhas, né? Os frutos, as sementes. Então, tem pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade de fome em territórios riquíssimos de alimentos, né? Então, o debate sobre segurança alimentar, ele perpassa todo o campo da antropologia, do estudo do alimento, dos povos, e tem uma relação muito forte com o campo da nutrição, mas também tem uma relação muito forte com que política nós vamos adotar para romper com aquilo que nos ensinaram.
Quando é que a gente vai conseguir dizer assim, eu não sei absolutamente nada, porque há um vasto mundo aí, e o que eu sei talvez eu possa compreender e ensinar alguém. Porque é esse ponto de vista que eu gostaria de chegar às nossas universidades. Porque nós aprendemos que aquele que dominamos não sabia de nada. O índio era um selvagem e o negro era um escravo, né? E aí, que saberes outros povos em outros lugares do mundo têm para sobreviver? Outra estratégia muito importante, principalmente no Nordeste brasileiro, é não intervir no meio ambiente, é conviver com o meio que nós estamos. Nós vivemos numa região cíclica. Então, o que nós vamos fazer para ter água quando não tiver? O que nós vamos fazer para levar água onde não tiver? E como é que aqueles mananciais que estão ali, que a população faz as suas casas no entorno, pode ser preservada de cloriformes fecais se eu não consigo saber o valor que tem a água para a minha sobrevivência? Então, são pequenos elementos que estão em torno das pessoas que elas estão passando por situações que seriam evitáveis se elas tivessem conhecimento. Então, uma política de segurança alimentar, ela passa essencialmente pelo conhecimento, né? Ela passa por todas as estratégias de desenvolvimento de uma pessoa. E esses conhecimentos, eles não podem mais ser acadêmicos. A gente não pode ter mais uma universidade para acadêmicos. Nós temos que ter uma universidade para a vida, né? Eu fiz mestrado em ciências sociais para estudar religiosidade, porque eu queria me compreender. Eu queria me compreender. Eu não fui fazer ciências sociais para compreender o mundo, eu fui para me compreender. O que a teoria dizia sobre a religiosidade, né? Porque eu sonhava em ser professora e escritora. Eu queria ser escritora quando eu era criança. E eu disse isso para uma professora. Quando eu crescer, eu quero contar história, eu quero escrever. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas sua avó não é aquela senhora daquele centro? Eu disse, é. Mas o povo de você não chega a isso, não. Ah, Então, assim, o que isso tem a ver com segurança alimentar? O que isso tem a ver com conhecimento? Né? Assim, eu estou falando assim do ponto de vista da minha formação primária para você chegar no mundo acadêmico. Tem muitos viés no mundo acadêmico que ainda precisam um olhar, como o Paulo Freire dizia, de afetividade. O que esse povo aqui tem para me ensinar? E hoje tem vários de nós, né? Vários de nós por aí. Então, para mim, hoje eu conto outras histórias. Hoje eu sou escritora da minha história, para vocês verem como uma palavra pode ou lhe desestimular. E eu sou de um orixá muito destemível, eu sou de Oxum, eu sou de uma natureza que ninguém detém água. Eu disse, agora que eu vou ser escritora mesmo, agora que eu vou, bom, que bom. né? Então, Exatamente. esses saberes, né? É uma coisa que algumas universidades estão, alguns acadêmicos, eu não vou dizer a universidade, que é um sistema muito É, complexo de mudança, para mudanças, né? Principalmente a pública e a privada por outros motivos. Mas o que nós precisamos realmente é esse resgate dos saberes locais que são efetivos para a solução, porque os saberes que são generalizados, né, um saber da universidade pode ser generalizado para todas as regiões, e aí o grau de impacto não é o mesmo. E uma coisa importante que você trouxe para essa questão da soberania nutricional não é só o alimento, o saneamento, né? Olha, se nós chegamos até aqui vivos, né? Claro, é porque alguém atrás da gente, em outras gerações, soube lidar com a água, soube separar o coliforme da água. Mas esse saber foi perdido. Esse saber agora virou um sistema de saneamento básico complexo que depende de uma central, que depende de um pagamento, que depende de um político levar uma tubulação até um local. E cadê aquele saber natural, com os recursos do local, que também, na questão, como você diz, a questão da soberania não passa só por receber uma comida na mão. A pessoa precisa saber como mexer com aquilo, como
higienizar aquela questão grave da alimentação infantil dos bebês, que se você mistura o leite com água que não é potável, aquele alimento piora a situação da criança, né? Vai ser um veículo de doença e diarreia para ela. Então, esse saber muito mais amplo, né? Precisa, é isso que eu chamo de cidadania, é da pessoa ter a se apropriar ou resgatar, né? Ou deixar de ser dependente de condições que não favorecem a ela a comer o que ela tem. E você falou uma coisa muito bacana, que é importante a gente saber, essa questão de quebrar esses mitos, porque é realmente muito difícil, é muito triste ver o alimento estragar, né? O alimento não ser aproveitado quando a pessoa está precisando e está ali disponível. E tem uma relação do que o que está disponível na terra onde a gente vive é bom para a nossa biologia, né? Ainda tem essa relação que todo aquele ambiente está integrado, o ser humano está muito afastado disso por condições de estar usando recursos de saberes generalizados. Eu estou muito encantada com sua apresentação. Amanda, quanto tempo mais a gente tem? Porque está tão gostosa aqui essa conversa com Maria Rita. Alete, eu acho que o ser humano assim, fez perguntas fantásticas para o desenvolvimento da ciência. Eu sou fruto da ciência, assim, nós somos fruto da ciência. Agora, por que fez algumas perguntas e não fez outras? Né? De onde a humanidade veio, como foi que a humanidade subsistiu esse tempo todo e chegou onde nós estamos? E aí, os povos indígenas constroem suas casas próximo à água, mas não no entorno dela. Por que será? Aqui está o rio, está as margens, mas a minha aldeia fica a tantos quilômetros daqui, para que os dejetos humanos não cheguem na água, né? Por que é que eu consumo um alimento na mata associada a determinadas ervas? Para que tiver naquele alimento seja aproveitado melhor e seja retirado aquilo que não me faz bem. Então, a humanidade sobreviveu a esses milhões de anos como? O que fazia esses povos com a água? O que fazia esse povo com... A gente se preocupou muito em chegar à civilidade, né? Eu tenho um sério problema com esse negócio de civilização, porque é uma dicotomia tão grande, é um separatismo tão grande que nos tornou predadores de nós mesmos. Nós temos que nos reconhecer que somos animais. E se somos animais, nós temos um saber ancestral na natureza. Para que a gente nunca perca que a ideia de civilizado para nós seja de humano, e não de seres em sociedades aglomerados em torno de nós mesmos. Porque essa condição foi que nos levou a ser predadores de nós mesmos. E aí, assim, nunca se questionou a um índio, ou a um indígena, né? É um povo tradicional da floresta. Olha, você anda quase 1 quilômetro para vir buscar água. Tu não bota tua oca vizinha aqui, esse rio. Por quê? Né? Porque é um saber milenar que a água ela tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, ela tem que ser mantida no seu ambiente sagrado e intacto. Uma das maiores resistências hoje dos nossos povos da floresta ao garimpo é justamente a contaminação dos nossos rios e lagos, e lagoas, né? E aí a gente pergunta, mas aí esse povo está brigando só por mato, que agora no Brasil tem cada discurso tem sentido, que a gente, o povo está lá, é porque esses indígenas só sabem brigar por mato. Porque, meu amor, você aprendeu que a árvore derruba as folhas e você corta a árvore, porque ela está sujando. Agora, você não se incomoda com as toneladas de lixo que sua casa produz, mas a árvore derrubando folhas suja. Então, qual é a relação que nós temos com esse ecossistema? É uma relação predadora, é uma relação destruidora, é uma relação que mais tarde você vai estar passando por situações de mudanças climáticas que você acha que não tem nada a ver com você. Mas a árvore que você cortou porque você achou que as folhas estavam sujando a sua calçada, seu quintal, a sua varanda,
ela é o ponto-chave que você deveria todos os dias agradecer por existir. E assim são as águas, assim são os alimentos, né? Então, a reflexão que eu gostaria de deixar para a Verasca, assim, eu estou com tanto carinho porque vocês me chamaram, sabe? Porque quando a gente fala para as pessoas que se eu fui para a academia, se eu estudei grandes pensadores e relaborei esse saber para o meu modo de viver, para o meu modo de pensar, e até na própria academia já disseram assim, olha, seu jeito é muito literário, seu jeito é muito comum de falar. É porque eu tenho esse sonho, que um dia a academia fale numa condição que as pessoas não nos vejam como senhores dos saberes, né? Porque eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade. Primeira de 60 juremeiros do sertão. E aí meus parentes às vezes chegavam com questões que não tinham nada a ver com as ciências sociais, né? Tipo assim, como é que eu faço para ganhar essa causa? Como é que eu faço para falar com esse juiz? Não, porque você é a doutora da família. Para você ver a distância da compreensão do que era fazer uma universidade para um estudo específico e ter, então, quem fazia a universidade era que tinha conhecimento de tudo, eu tinha que saber de tudo. E às vezes isso era muito angustiante, né? Mas assim, hoje as pessoas já têm uma compreensão. E eu gostaria que todas as pessoas que estão na academia, que estão tendo a oportunidade de ter uma formação do pensamento, não só no Brasil, como em todo o mundo, esse pensamento ele não lhe pertence. Esse pensamento pertence à humanidade. E se você compreender isso, você pode ler. Eu passei anos lendo Levi-Strauss. Eu dizia, meu Deus, eu vou morrer e não compreendo Levi-Strauss, né? Mas hoje eu amo Levi-Strauss. Então, quer dizer o quê? Que o que Levi-Strauss pensou era capaz para todos nós. Então, o que nós pensamos é capaz para todos os outros. Uhum. Então, é compreender que se você lê e relabora o que você leu, você não faz grandes citações no seu texto. Eu sou uma mulher que sou anti-citação, só cito se for essencial. Porque se eu sou capaz de compreender, eu sou capaz de escrever sobre aquilo. Sim. E esse ato de amorosidade que eu gostaria que a academia tivesse com todos os povos, com nós mesmos acadêmicos, e às vezes é tão sofrido terminar uma pós-graduação, né? Oh, Né? É tão sofrido, né? Amanda, quanto tempo nós temos que está tão bom aqui? Eu estou perdida aqui A na gente tem questão. até 10h30 na reunião. Ah, que bom. Então Uma hora vamos e aí meia. para outros Uhum. pontos. Se você Que bom, porque Maria Rita está realmente trazendo para. Uma aula. Mas é um ponto de vista, Maria Rita, muito bonito, em que nos leva para um olhar interno, né? Um olhar dentro da gente, um olhar do nosso espaço. E as religiões, elas têm esse poder. Algumas usam melhor do que a outra, né? A questão de conduzir as pessoas a se enxergar, a se ver, né? E a reconhecer o seu papel naquele grupo e estender esse reconhecimento a um papel na sociedade que a gente vive. Eu conheço pouco do candomblé, já tive algumas experiências com os rituais quando eu era criança, mas já visualizei, porque já visualizei no candomblé e já visualizei também em casa, porque meus pais são de Salvador, mas as pessoas em Salvador elas negam às vezes que aquele ritual é um ritual que tem uma origem religiosa, que tem uma origem tradicional. Elas apenas tratam como cultura, né? é, Tratam como. nós dessa história da água, por que que nunca se perguntou por que os povos da floresta faz a solca tão longe? Os pesquisadores, né, nunca perguntaram por que temem tanto nossas religiões tradicionais. Por que será que se teme tanto essas religiões tradicionais? Por que que criam esse tabu em torno do que é do sagrado e do profano, da satanização, eu vou procurar uma palavra, né, que é uma cultura voltada para o mundo religioso católico apostólico romano, de nos tornar a cultura do mal. Por que que se constrói essas mentalidades
E por que a maioria das pessoas, quando frequenta, acha bonito ou acha lindo? Elas só não querem entender, né? Esse é o folclore, como diz. Por que é que nos temem tanto? Por que será que nos temem tanto? Porque nós não somos uma religião de opressão, nós somos uma religião de liberdade, né? Então, a liberdade ela é uma coisa que o ser humano ele deseja muito, mas teme demais. Nós somos uma religião matriarcal, onde as mulheres são as senhoras da palavra. Nós somos uma religião de culto politeísta, todos os nossos orixás são deuses, né? E tem seu elemento natural e age sobre o elemento natural. Nós somos uma religião que a população LGBT pode se tornar sacerdote, é só cumprir os ritos. Nós somos uma religião que você é rico, pobre, negro, branco. Nossas religiões não tratam da condição étnica, trata das pessoas, é uma filosofia sobre a vida. Nós somos uma religião que não tememos os castigos e pós-vida e na vida. Nós não temos um Deus opressor, nós não temos pecados, nós não temos inferno, nós não temos Satanás. Né? A sexualidade, ela é natural, ela é divina. Você é aquilo que seu orixá lhe permitiu, você é aquilo que a natureza lhe permitiu e você é amado pela natureza que carrega. Nós vemos de povos tradicionais e nas comunidades tradicionais a homossexualidade é uma condição humana. Ela é uma condição humana. Você é amado e aceito. E há lugar na aldeia para você. Olha, essa ideia de civilizado, ele é tão perversa que nós temos relatos em todas as tribos tradicionais dos grandes guerreiros e grandes guerreiras serem pessoas homoafetivas, viverem com seus companheiros e não precisaram se afeminar e não precisaram se masculinizar, elas não precisaram se violentar em nenhuma condição. Por quê? Porque na aldeia tinha o lugar dela. Ela era aquilo que era amado por todos. Então, até a questão do tabu, do preconceito e das limitações transforma o nosso corpo, transforma a nossa forma de pensar, nos adoece mentalmente, nos violenta mentalmente. Então, nos temem porque nós não viemos a esse mundo para oprimir. Nós somos uma religião que não catequizamos. Eu nunca perguntei a ninguém que veio na minha casa em busca de alimento o grau de escolaridade nem a que religião pertencia, né? E quando a gente trata de uma questão de segurança alimentar, passa por isso também. Quem são os grupos que estão em vulnerabilidade social, de cidadania, de dignidade, de escolarização, de poder econômico? No Brasil ainda funciona muito o poder econômico. Você sabe com quem está falando? Então, eu fui ser mestre em ciências sociais para quando eu falar da minha religião e alguém vier com intolerância, dizer, você não sabe com quem você está falando. E estou, assim, desisti do doutorado justamente por isso. E quero fazer um doutorado, eu vou fazer um doutorado, porque eu estudo para mim, para minha condição pessoal, e dizer para os meus povos, olha, tudo é possível. Porque você faz uma seleção, você apresenta seu projeto, você apresenta sua pesquisa. Eu sou uma pesquisadora incansável desse tema, né? E aí você chega, passa na banca e depois dizem assim, vamos mudar seu projeto. Você me aprovou por quê? E é preciso ter muita coragem para dizer para um professor, doutor, PhD, que está lá, que você sabe que precisa dele para ter seu diploma, dizer assim, olha, eu passei com esse projeto, porque é isso aqui que me apaixona. Mas eu não vou orientar, eu digo, eu não vou ficar. Porque eu trabalho com a religião que aquilo que não me faz feliz não me preenche. Mais tarde eu vou estar fazendo mal feito, mais tarde eu vou estar tendo problema de saúde mental, mais tarde. E aí, assim, eu só peguei minha bolsinha, ó, estou indo ali na próxima seleção, confiando no. Porque eu estudo, quem estuda ciências sociais tem que fazer, tem que ser como Spinoza, tem que fazer por paixão. Nesse país tem que fazer por paixão, né? Então, não vou me prender aos estreitos da academia para caber no diploma. Não vou. Né? E eu sei que não é a condição de todos. Ah, Marita, mas como é que você vive? Olha, eu vivo como o sagrado me permite, mas essa é minha condição. Eu não posso jamais impor isso a ninguém.
Eu jamais posso impor isso a outra pessoa que está na academia e que muda seu projeto, que muda toda a sua estrutura de pensar para poder ter seu diploma, porque as razões só cabem a eles. Nós trabalhamos com a ideia de que eu quero ter alimentos na nossa casa, mas para receber as pessoas com alegria, não elas passando fome. Então, por isso que eu luto por uma política nacional de segurança alimentar e nutricional, por uma soberania alimentar dos povos, para que eu tenha o prazer de receber as pessoas na minha casa, porque eu quero me confraternizar com elas, porque eu não quero comungar da ideia de misericórdia e caridade, porque eu não quero essa ideia de solidariedade como uma troca. Não é correto. Né? Eu quero ter uma ideia de solidariedade como aconchego. Como eu me sinto no lugar que você está, eu lhe trago para minha casa e lhe recepciono, porque você é uma pessoa querida e bem-vinda. Tá certo? Então, assim, essa ideia é bem diferente, muitas vezes, do que está na política pública, mas a gente constrói a política na nossa vida. Né? Isso, é isso que eu ia perguntar para você. Essa experiência que você tem dessa, vamos chamar de paralela, né? Uma política pública paralela, sem achar isso como uma coisa ruim, ao contrário, como parte até da nossa função dentro de uma sociedade, né? Porque Sem também ocupar o lugar do Estado. não é participar do nosso lugar e às vezes com mais intensidade, porque o Estado está ausente. Né? Porque, na verdade, a necessidade o ideal nós vamos obter com todos participando, o Estado e a sociedade. Só que, na realidade que a gente vive, o Estado é muito ausente da participação dele, né? Do que ele ou é incoerente com a necessidade. Vem trazendo uma oferta que não responde àquela necessidade. Né? E nós, como sociedade civil, vamos fazendo dentro da nossa parte também. O que eu acho complicado é quando a expectativa é por um ou por outro. E, na verdade, eu acho que só se consegue o objetivo, né, atingir o maior número de pessoas se todos estão envolvidos. Nós, como elementos do social, fazendo aquilo que a gente tem condições de fazer, de assessorar, de repartir, de orientar, de acolher, né? Às vezes só em acolher uma pessoa, de ouvi-la, né? De olhar para ela e dar um sorriso, isso já é uma ação que acende, né? Reacende uma chama de força para ela persistir, para ela continuar o caminho, para ela ter uma ideia melhor para resolver seus problemas. Né? E eu queria assim, comentar uma coisa que, para mim, eu estou vendo que as religiões nos ajudam também a relembrar essa importância do ato de comer como um ato de vida, e não como um ato de prazer, que a gente estava conversando um pouco antes de você chegar, que era isso, o quanto eu estou assustada com o ato de comer virando só um ato de prazer. As pessoas estão se afastando completamente do alimento como promotor de vida e o alimento está virando um instrumento somente, um instrumento vazio de prazer, e um prazer vazio também, né? Porque é um prazer que dura segundos de paladar e depois traz uma consequência do diabetes, da hipertensão, né? da obesidade, e isso está me deixando bastante preocupada. Eu vejo isso, eu fiz já um papo à mesa sobre a alimentação no judaísmo, porque eu não sou judia, mas eu vi no livro sobre o judaísmo, e eu convivo com essas pessoas, eu vi essa relação, essa importância do alimento como uma coisa de vida, não só, né, é tradição, é cultura, é tal, mas ele é vida também. Então, você escolhe o alimento que lhe promove vida. Né? Agora, eu estou ouvindo de você também a mesma coisa. Todos os povos tradicionais, Alex, todas as culturas tradicionais que vêm de povos tradicionais, alimentar-se é muito além de um ato de comer e prazer. Interessante isso. Esse contato com essas informações, a gente que trabalha com alimentação, a gente precisa se apropriar desse conhecimento.
né? Até como nutricionista, eu preciso também reconhecer naquela pessoa que eu estava a comentar que as pessoas no hospital, na dieta hospitalar, às vezes recusam porque falta o que lhe dá significado de vida. Exato. Então, como nutricionista que a gente padroniza e generaliza o alimento, é importante começar também a observar e apropriar esse tipo de conhecimento para colocar isso na prática quando a gente faz alguma assistência, né, às pessoas, porque as pessoas trazem um saber, As únicas vezes que eu fui ao médico na minha infância foi para tomar vacina. É mesmo? Que maravilha, graças a Deus. Porque tudo que tinha relacionado, desde a dentição a tudo, os terreiros tinham alimentos e ervas que podiam resolver aquele problema, né? E aí, assim, quando a gente vai para a nutrição, logo a nutrição, ela nasce numa condição de estudo do alimento, mas ela está muito ali também oprimida pelo mercado de oferta, né? É o restaurante, é os pratos. E quando fala em culinária, sempre se falou na francesa, na portuguesa. Nós temos uma ideia eurocêntrica de culinária, né? De nutrição. E aí, o que eu acho lindo na nutrição é a curiosidade. Que alimento realmente nos faz bem? O que é que nos faz bem como ser humano? Eu acho que é a maior riqueza da nutrição, né? É essa. E aí, assim, se for pesquisar religião e alimento, você verá que todos os povos tradicionais comem o que lhe faz bem, sejam entre judeus, muçulmanos, todos aqueles não católicos ou não apostólicos, eles comem aquilo que lhe faz bem, porque nós temos uma tradição nesses povos que a comida está associada com a vida, ela está associada com o rito religioso, ela está associada com o que a gente acha que é mais divino e mais precioso para nós e nossa família, ela está associada às festividades ou os momentos de tristeza fúnebres, ela tá sempre ali como um elemento de nos aconchegar e nos preparar para a vida. Comer não é um ato só de alimentar-se, Uhum. né? E aí as únicas religiões que ficam as pessoas paradas esperando que alguém lhe dê alimento são as neopentecostais e as cristãs. E todos os nossos povos nós dançamos, nós cantamos, nós louvamos e nos alimentamos para a vida. E aí, assim, o papel, nós temos nutricionistas que, como eu disse a você, a gente não nasce feminista no terreiro, o terreiro já nos prepara feminista. Quando eu conheci o mundo do feminismo, eu digo, mas precisa disso, aí precisa dizer. Aquela menina assim, criada com um monte de mulher que mandava em tudo, eu digo, que precisa dizer? Eu não sabia que precisava dizer. Porque é da mesma coisa a nutrição. Como é rica o papel. Nós temos um cargo dentro do candomblé, que é Iabacê, a senhora da cozinha, a senhora dos segredos da cozinha, aquela que sabe preparar os nossos pratos, aquela que sabe a receita de todos os pratos, né? E a nossa estrutura religiosa dentro do terreiro é a mesma estrutura que os povos africanos tinham em África, né? Só que nossos cargos religiosos eram os mesmos cargos sociais. A Iabacé é quem cuidava de toda a alimentação da aldeia, a Ialaxé do conhecimento da aldeia, a Ialodê do comércio da aldeia. Então, são os cargos femininos que moviam a vida social. E aí a gente vai para outros povos e tem o dia, tem a hora de comer aquele alimento, e tem um momento, é a etapa da vida, né? Chega uma época que alguns alimentos nossos idosos não comem, porque se ele tiver hipertensão, até uma erva, né? Eu vejo gente, né, que tem aí um povo que eles acham que o conhecimento é um ser que o abduz. Não é. Não invente de ensinar nossos banhos, nossos pratos, nossas comidas aleatoriamente, não, porque você não tem o conhecimento e você pode prejudicar a vida de alguém. Tem ervas que alguns idosos não podem comer porque vai alterar a sua pressão. Se ele tiver problema de pressão, ele vai passar mal. Tem outros que vai baixar, tem outros que vai equilibrar. Então,
esse papel da nutrição como uma forma de medicina natural para a vida é uma das coisas mais bonitas dos povos tradicionais, né? E aí a gente queria muito, eu fiz uma parceria com o UFRN para a pesquisa das nossas ervas, para a pesquisa dos nossos alimentos, porque eu queria saber se correspondia o científico com o saber tradicional, né? E aí corresponde muitas coisas. Para você que tem a gente que passou por uma pandemia, você quer aumentar a sua imunidade, coma raízes, como as raízes, né? O inhame, a macaxeira, as batatas, porque sua imunidade naturalmente vai ficar. E aí, quando fez o teste, né? Para quem mora em outros lugares, canjica branca, né? Canjica branca, ou não sei o que tem, como chama em Portugal, mas os alimentos mais que tenham valor nutricional ligado às raízes, né? Que sejam claros, né? De tonalidades brancas, e sempre são ofertados a Oxalá, que tem problemas em todas as suas articulações. Ele é um orixá curvadinho. Então, assim, a gente foi fazendo aquilo que ensinava para artrite, artrose, febre reumática, e que nós curávamos ofertando ao orixá no axé, corresponde no valor nutricional que ajuda aquela pessoa a curar, a amenizar aquelas dores. Então, assim, onde é que conhecimento científico e tradicional se separam, se tornaram tão antagônicos? No domínio no domínio do mercado pelas coisas, né? Porque Dá o homem medo. só vai comer aquilo que já comeu mais vezes. Existem iniciativas bem interessantes, mas também me dá medo de ser transformada no capitalismo. Nós temos alguns profissionais dedicados à fitoterapia, né? Um movimento muito grande na nutrição de incorporar a fitoterapia no atendimento, porque percebemos essa necessidade do próprio paciente. O paciente, às vezes, tem disponibilidade das ervas, traz a demanda e o nutricionista precisa ter resposta para isso, né? E precisa utilizar também os fitoterápicos manipulados, porque em alguns lugares as pessoas não têm a disponibilidade. Mas o meu receio é que isso, popularizando de uma forma irregular, pode virar contra, como você disse, Mas também tem contraindicação. você dá um conhecimento para alguém que no caso assim, se esse conhecimento entra numa linha de produção em massa, e aí vira também, deixa de ser uma coisa que vai favorecer pessoas com essa necessidade, vira um mercado e até E pode, assim, pode uma coisa que é produzida naturalmente, se o mercado toma conta, aquilo desaparece. nossas drogas, nossas drogas. As pessoas não sabem que todas essas coisas, tirando as laboratoriais, as que são feitas em laboratórios, todas têm origem orgânica e tradicional, né? A cannabis ela é usada nos povos tradicionais para as festividades, para os momentos de transe, para os momentos de comunhão. Ela não é uma erva cotidiana, mas aí o mercado veio e a transformou numa droga, transformou num consumo desenfreado. Aí veio a ciência agora estudar o princípio ativo dessa erva e descobre que ela tem um princípio ativo que pode curar, porque essa foi a primeira origem dela, foi curar, não foi viciar as pessoas, não foi fazer de você um fumante exacerbado dessa erva. Essa erva era usada para cura, ela era usada em rituais específicos de cura. E aí ela se marginalizou do ponto de vista do sentido essencial dela para um mercado de prejudicar as pessoas e não de ajudá-las. E está aí agora, né, se fazendo o princípio ativo da cannabis para curar problemas de origem mentais, de origem psicossomáticos e uma série de coisas. A mesma coisa é a coca, né? A folha da coca usada em pequenas quantidades para determinados males.
não é para 24 horas, não. Porque aquele povo que usava, usava sabendo o seu. É como se você fosse o médico e soubesse o receituário. E aí passou aquele período de necessidade, você não tinha. Por que que não tinha dependência? Porque não tinha cotidiano daquilo. Ela tinha uma funcionalidade sagrada, ela tinha uma funcionalidade de cura. E assim são todos os demais. Por que que a gente não quer que os chás de algumas tradições sejam popularizados? Por que que a gente não quer que nossas ervas sejam popularizadas? Nós queremos ensinar e queremos também ter a aprovação da ciência para comprovarmos que isso é eficaz, que mais do que uma religião, há uma cultura, uma tradição, um saber. Não saber. Mas isso não pode ser administrado por qualquer um. Há banhos de determinadas ervas que podem dar picos de pressão nas pessoas. Aí surgem os seres holísticos, assim, divinos, que vão para a internet e dar curso de banhos medicinais. Você pode matar alguém, é muito sério. Eu não estou falando do ponto de vista da religiosa, eu estou falando do ponto de vista do saber tradicional. Nem todas as ervas ficaram para todas as pessoas, entendeu? Então, quando você usa isso, por exemplo, há ervas que acalmam, há ervas que amenizam dores, há ervas que potencializam a imunidade. Mas será que nossos corpos, quando a gente trata da farmacologia, trata nossos corpos como iguais? Os medicamentos tu vê como iguais? E o medicamento para o mesmo problema de saúde que você tem vai ter um impacto diferente no meu corpo. Do mesmo jeito são a medicina natural. A medicina natural também tem contraindicações. Exatamente. E não vamos tornar isso um mercado. Isso é um saber para nos ajudar. Chega de nos tornar mercadoria. Nós, seres humanos, nos tornamos mercadoria, ao ponto que a gente se viola para caber dentro de um mercado. Maria Rita, tem até uma pergunta aqui da Maria Jorge, perguntando assim: será que a participação de representantes de povos de matriz africana nos conselhos municipais e estaduais de segurança alimentar e nutricional pode contribuir de alguma forma para mudar alguns preconceitos? Sim, né? Eu fui coordenadora da Rede Talher, do programa Fome Zero no Brasil, e a Rede Talher é a rede que distribui os alimentos, que pesquisa, avalia os alimentos por região e vai alimentando o povo conforme suas tradições. E nós, hoje, nós recomendamos que todos nós participamos, né? Participarmos das redes de segurança alimentar, dos conselhos de segurança alimentar, porque é lá que é tomada as decisões para o poder público executar, né? Os gestores executar. E aí é importante que temos nós, para que a gente diga assim, olha, a pessoa de religião tradicional, ela não vai se alimentar daquilo que ela sabe que fará mal ao seu organismo. Então, não adianta mandar enlatados para a merenda escolar dessa região, desse povo, desse lugar. Vamos comprar da agricultura familiar, que o produto é feito ali, ó, pelos pais daqueles alunos e que faz parte do cotidiano. A gente vai estar garantindo segurança alimentar, que era aquilo que a gente estava falando, Lé, e soberania para as famílias. A economia vai girar ali no torno, aquela família vai passar por uma situação de mudança da sua condição política, econômica e participativa. Nós não queremos uma segurança alimentar que seja um projeto de governo e venha para nós nos dizer como vamos nos alimentar, não. A gente é que vai dizer para essa política pública, por região, por tradição, por cultura, por condição financeira, entendeu? Para que mais tarde a soberania se estabeleça. Se no primeiro momento você não consegue estabelecer soberania alimentar aos povos, você precisa de uma ação emergencial, beleza, não vamos deixar as pessoas com fome. Mas não é nossa meta manter isso. Principalmente num país onde as pessoas usam a condição de oprimido como currais eleitorais. Nós não queremos ter isso, nós não podemos ter isso. E a gente só muda isso participando das esferas dos poderes públicos. Exatamente. Vai para a Secretaria da Mulher para dizer, olha, a violência contra a mulher não acontece entre nós não, porque se acontecer, o que vai envolver toda a família de axé, vai envolver todo mundo, porque a mulher é um ser sagrado para nós, né?
Vai resolver? Não vai resolver, mas nós vamos dizer que não estamos felizes. Não faz parte da nossa cultura a opressão feminina. E isso é uma coisa que a gente tem que combater todos os dias, porque é cultural fora de nós. Não é só o terreiro que muda, né? A sociedade. Alimentação, vamos para o conselho. Educação, precisamos de outra mentalidade sobre os povos tradicionais do Brasil? Precisamos. Então, a gente tem que ocupar esses espaços dos poderes públicos, porque eles são deliberativos das políticas. Até na literatura, né, Maria Rita? Sim. A literatura também, que também traz... E a literatura, eu falo por causa da literatura que, em parte, vai capacitar as pessoas no entendimento de todo, né, de tudo que está em volta dela. E uma observação que eu faço, eu compartilho com você, é a questão de como o Brasil é privilegiado, porque utiliza, né? Eu vejo nos Estados Unidos pouco uso do saber do índio, que foi dizimado, né? Mas no Brasil nós ainda temos alguma Ainda é possível. valorização dessa cultura, né? do saber da tradição indígena. Ainda existem fóruns, né? Espaços como os que você está exemplificando aqui hoje, está representando, e existem outros, e também os fóruns de descendência africana, de matriz africana, como você diz, que também... E aí tem toda essa junção, né, de saberes e de tradições que ainda tem espaço no Brasil. Eu digo, as pessoas do Brasil têm muita chance de resolver o problema da alimentação e da saúde. Nós temos recursos, nós temos consciências, nós temos representantes. Basta apenas isso, a gente esperar um pouco mais e alimentar essas práticas, apoiar essas pessoas, e nós vamos conseguir melhorar esse país. Melhorar no sentido de que as pessoas consigam viver melhor. Não é melhorar para ser o primeiro em tecnologia, ou o primeiro em armas, ou o primeiro em agrobusiness, não. Primeiro em que as pessoas têm condições humanas de viver. Eu sempre falo para aqui, ó, não há males que não traga alguma benesse, né? Nós nunca seremos gratos pela colonização, pelo teor de violência dos povos, né? Mas nós ainda temos algo muito bom de ter sido colonizados por Portugal. Porque em todos os demais povos da Europa, o primeiro passo era o extermínio dos povos tradicionais, né? Então, a gente tem essa condição, não que isso tenha sido brando, não que isso esteja sendo bom. Às vezes, já encontrei críticas do povo português ao modo brasileiro de viver. Nós fomos colonizados por vocês. Eu estou falando diretamente para vocês aí de Portugal. E nós temos, porque se nós temos tantas falhas, lembre-se que nós fomos colonizados por vocês. Mas tem uma coisa muito boa. Olha o que resultou dessa capacidade de deixar outros povos viverem, porque os demais não sobreviveram. Olha a colonização espanhola, olha a colonização inglesa, né? Olha o que esse povo fez com outros povos, que não resta mais nada. Nada dos seus saberes, nada do seu povo, nada para dizer. E o Brasil não é grato, não. Nós sobrevivemos porque nós existimos, porque nós sabemos de onde a gente veio e nós nos alegramos dessas raízes. A gente diz assim, o português é nosso irmão, não é porque vocês foram generosos, não. É porque a gente compreende que o nosso povo é uma soma disso tudo. E a essa altura nos odiarmos, vai mudar em quê, meus irmãos? Vai mudar em quê? Então sejam bem-vindos, né? E nos compreenda também, nos receba bem, para que essa história ela tenha bons frutos, né? Para que ela não mantenha essa animosidade, qualquer tipo de animosidade entre nós. E o povo tradicional do Brasil, ele conseguiu manter isso. Eu resisto e eu convivo. Eu resisto para a sobrevivência do meu povo e eu convivo com sua diferença e não sinto necessidade de lhe exterminar para existir. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas dos povos tradicionais do Brasil. Para eu existir, eu não preciso exterminar ninguém, eu não preciso que o outro deixe de existir. Eu posso muito bem conviver com a diferença dele. Eu acho que isso é um aprendizado para o mundo todo. É sim. Né?
E aí a gente tem essa capacidade. E hoje o Brasil é riquíssimo em saberes, né? Pegar uma nutricionista e dizer assim, olha, no meu terreiro eu curo as pessoas com isso aqui. Você tem como me ajudar, minha irmã, para saber se o princípio ativo disso aqui realmente condiz com o que eu aprendo lá no terreiro? Será que até você questionar muitas vezes os seus saberes? Será que realmente isso aqui cura? Porque minha fé ela é racional. Será que eu estou realmente administrando isso para as pessoas e estou fazendo bem ao organismo dela? Porque eu não vivo sem a ciência, porque eu acredito que a ciência é divina. Ela não é religiosa, é diferente. Ela não tem que seguir o meu padrão religioso, nem o seu, nem o de ninguém, mas ela é um conhecimento divino. É uma capacidade divina de solucionar problemas, de nos apontar caminhos, soluções para aquilo que a gente não possa fazer. Que as pessoas têm que entender que o divino ele não tem necessidade de ser religioso. Ele não tem necessidade, não é? E aí o mesmo serve para as políticas públicas. Nós podemos viver perfeitamente em paz no Estado laico. Eu não quero um Estado que obedeça à minha religião, eu não quero isso. Eu quero um Estado que me permita sobreviver e as demais também. Né? E os povos tradicionais, quando ocupam essas políticas, diz isso. Os nossos saberes nós queremos para que outros sobrevivam, para que outros superem, para que outros nos entendam, para que o outro não sinta a necessidade de me enxergar porque eu sou diferente. Talvez me conhecendo ele me permita viver. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que... A gente aprende a odiar e aprende generosidade. Né? Então, assim, não podemos fazer nada do que passou, mas podemos ter uma relação diferente hoje. Né? Faz Podemos parte da compreender hoje. evolução, né, Maria Rita? Faz parte da evolução da humanidade, essas misturas e transformações e novos saberes, faz parte da nossa evolução. Olha a Juliana aí com a gente. Estamos num papo maravilhoso aqui com a Maria Rita. Ela está nos ensinando assim das origens, um papo de origem, né, Maria? Eu ainda vou ver disciplinas nos cursos de pós-graduação sobre cultura e religiosidade, sobre a nutrição dos povos e religião. Ai, que maravilha. Eu gostaria muito, porque como é que vocês estudam religião, estudam... Ai, que linda! Oi, Ju! Conte comigo. Prazer, prazer. Estou aqui, assim, maravilhada. Obrigada, Arlete, obrigada, Maria Rita, obrigada, Amanda, estou maravilhada. Conte comigo, eu vou ficar quietinha para deixar vocês aí tranquilas, mas estou aqui para honrar vocês três. Amanda, Arlete, Maria Rita. Axé, axé, querida. Tem mais um comentário aqui no chat, vou ler para vocês, da Mônica Jorge. Os conhecimentos e os hábitos alimentares dos indígenas e dos povos escravizados poderiam muito bem ser disciplinas, se não obrigatórias, no mínimo, optativas, para os cursos da área da saúde. Perfeito. Muito boa ideia. A nutrição estuda o alimento, mas em que ponto a antropologia contribui para a formação de um nutricionista? Né? A que ponto o nutricionista contribui para romper com esses tabus? Né? Então, eu acho que... E também nas ciências sociais. A gente vai estudar os povos, a sua religião, as suas oferendas. Quando é que a gente tem a humildade de chegar para nutricionista? Como eu cheguei, a minha cozinha aqui do Axé produz esses alimentos. Tem como a gente desenvolver uma pesquisa para ver se a finalidade é essa mesmo? Eu não me fecho nos tabus da minha religião. Eu não me fecho nos dogmas, né? Então, é romper esses limites que fatiaram a ciência como... Qual é a diferença do conhecimento tradicional e o acadêmico? É que o acadêmico ele foi fatiado em pequenos pedaços de bolo, né? E aí, no povo tradicional, o que se entende de medicina é o mesmo que vai lá e faz o ritual. O que faz o ritual é o mesmo que atende a criança. Até nossa ideia de infância é diferente, de alimento de infância é diferente. Né? Então, assim, o que a academia nos permite hoje de interdisciplinariedade é o que a gente chama de conhecimento
humano, coletivo, né? Eu preciso do meu diploma em nutrição, preciso, mas há outras formas também de eu me nutrir, né? De conhecimento, de saberes, e eu só vou se eu me permitir. Antropóloga também. Eu estudo as religiões tradicionais do Brasil, mas eu já li sobre todas as religiões que eu tenho acesso. Como é o povo muçulmano, como é o povo os judeus, né? Como é que se dá entre tais povos, tal, tal, tal. E eu vejo semelhanças enormes da comida, as vestimentas, os ritos, a relação família, a hierarquia. Eu me vejo nessas religiosidades, né? Então, a gente tem que pensar o que nos une, não o que nos separa. Na academia, a gente tem que parar para pensar o que nos une em áreas tão específicas e tão distantes, né? Porque Existe aí a gente consegue. tem um doutor no Rio de Janeiro, o João Aprígio, ele é especialista em aleitamento materno, na parte mais do leite humano, né? Do produto leite. E na tese de doutorado dele, ele, quando foi estudar o leite humano, ele teve que chegar ao índio, ele foi até o indígena, as práticas de aleitamento materno indígenas, e tirou de lá os fundamentos para até chegar a ele fez dentro das ciências sociais, né, a tese dele de doutorado, então ele teve essa possibilidade de se expandir da tecnologia de produção de leite humano em banco de leite, de se expandir da questão biológica da medicina, e foi até os ancestrais, o indígena, como é a prática do aleitamento materno, descobriu coisas maravilhosas nessas tradições que ele conseguiu transportar e também abre essa forma de estudar na academia, traz para a gente esse sinal, olha, o que você sabe aqui tem outros saberes a colar. Puxa também de outras esferas, né, de outros espaços, de outros estudos, de outros olhares, troca o óculos e você vai conseguir entender muito melhor e fazer um saber, né, um resultado desse saber muito mais adaptado, né, a dar soluções para o ser humano. Muito, muito bom. E aí, Amanda, podemos continuar? Está tão bom. Juliana, acho que é até 10h30, né? Infelizmente. Oi, desculpa. Vai ter que marcar uma parte 2 do Papo à Mesa. Sim, desculpa eu estar sem câmera, mas eu acho que temos que acabar. Infelizmente, a gente, aquela parte chata, né, Amanda? Tem que acabar uma conversa tão gostosa. Mas vamos voltar, acho que tem que parte 2, tem que ter. Parte 2, parte 3. A gente começou com a Arlete no judaísmo, agora com a Maria Rita e vamos dar continuidade. Maria Rita, muito obrigada pela sua fala, a ciência é divina. Muito obrigada. Vou guardar ela para mim. Eu vou deixar a Arlete, você fazer as honras finais da casa, e Amanda, muito obrigada por tudo. Obrigada. Eu queria agradecer a Maria Rita por essa oportunidade de poder entender um pouco mais sobre a cultura dela, e é o que você falou, né? O desconhecimento da tradição é o que causa a ignorância das pessoas, então que mais pessoas se interessem por esse assunto e que eles sejam realmente mais discutidos, principalmente nas universidades, com os profissionais da área da saúde. Então, muito obrigada. Só vou ler aqui o comentário da Ceci Santiago. Quantos conhecimentos maravilhosos, parabéns. E a Lauren, essa aula foi maravilhosa, tão rica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você, Arlete. Eu faço aqui o fechamento com uma alegria muito grande no coração. Recebi todo o carinho que você, né, veio. Você disse que tem muito carinho em fazer essa apresentação e foi possível a gente perceber isso, receber. Muito obrigada, Maria Rita, por abrir nossa mente, por trazer mais um pouquinho de esse tipo de sinal tão importante para a nossa sobrevivência, para a gente ser feliz, para a gente se alimentar melhor, para a gente conviver melhor, para ser mais solidário, ser mais um ser social de verdade. Né? Que eu aprendi tudo isso hoje, não foi só sobre alimento, aprendi muita coisa. Muito obrigada, tá?
Foi uma delícia esse contato. Eu que agradeço a oportunidade. E, assim, quando a gente faz debates como esse, que a gente leva uma pessoa a refletir, a gente já não está mais no mesmo lugar, né? Então, assim, que o sagrado que habita em toda pessoa, que eu creio, habita em cada pessoa que está nos ouvindo, porque a gente só existe para si quando a gente existe para os outros, tá certo? Muito obrigada, eu fiquei muito feliz, né, da oportunidade. De coração, viu, Juliana? Um beijo, vocês duas, Obrigada. um beijo para vocês, tá bom? E até a próxima oportunidade. Tá. Essa discussão vai virar um vídeo no YouTube e aí a gente compartilha para você, para compartilhar com mais gente, para partilhar mais conhecimento. Muito obrigada, Maria Rita. Obrigada. Todos tenham um bom fim de Axé.